Boa noite, galera. Excepcionalmente hoje eu estou gravando essa aula, em razão de uma viagem que eu estou fazendo e eu tenho receio que dê algum problema na internet, alguma questão técnica, então eu preferi me prevenir. Então, se vocês estão vendo este vídeo é porque houve alguma dificuldade, e em razão disso eu estou encaminhando para que vocês não fiquem sem aula, certo? Então, no que diz respeito à prova, galera, ela vai ocorrer a semana que vem, né? Na próxima sexta-feira, e parte dela vai ser uma prova objetiva e a outra parte subjetiva, ou seja, dissertativa, tá certo? Não vai fugir dos temas que a gente já conversou durante o semestre, e a prova objetiva vai ser semelhante àquele exercício que a gente fez com vocês na outra aula, certo? Hoje o que a gente vai conversar hoje é sobre cultura, tá, galera? Cultura antropologicamente falando, porque a cultura ela pode ter vários conceitos, mas a gente vai dar um viés antropológico, né? Porque é um pouquinho diferenciada, pode ser um pouquinho diferenciada das de outra natureza. Então a cultura ela pode ser definida a partir de um complexo de crenças, arte, moral, lei, costumes, ou qualquer hábito que foi adquirido pelo homem em sociedade no decorrer do tempo, né? A cultura vem passada de pais para filhos, de sociedades para sociedades, ao longo de centenas, milhares de anos. Então, é interessante que se estabeleça, afinal de contas, o que é cultura, e o porquê disso. E a antropologia, ela estuda exatamente respeito ao estudo do homem e, portanto, também ao seu comportamento, né? E é o único animal que tem cultura, né? Que acumula conhecimento, modos de ver, estilo de vida, modos de pensar. Por isso a importância da gente entender a cultura, porque do nosso comportamento e da maneira da gente ver as coisas também deriva o direito, que é o nosso curso que a gente estuda, ou seja, as regras de comportamento de cada sociedade, o que é aceitável naquela sociedade culturalmente ou não, né? Então a palavra, o termo cultura, ele vem do latim colere, e ele está ligado ao termo das palavras agricultura, cultivar, colher, culto, ou seja, é tudo que requer um esforço humano de transformação em oposição àquilo que já existe naturalmente, ou seja, o que já existe na natureza. Tudo que o homem põe a mão e transforma pode se entender como cultura. Então, aquilo que é encontrado existe naturalmente e que é transformado, existe naturalmente, não é cultura, e o que é transformado pelo homem, sim, vira uma cultura. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma determinada pedra inanimada que está lá na beira de um rio, ela é só uma pedra, não é nada. Agora, se o homem utiliza essa pedra, por exemplo, para construção e estabelece um estilo de construção, passa a ser uma cultura. Então, muitas vezes, isso que é inanimado passa a pertencer a uma cultura se for utilizado por uma sociedade, por um grupo, enfim, né? Então, se a gente pensar assim em termos conceito antropológico de cultura, então se diz que é um complexo, né, que inclui crenças, arte, moral, leis, costumes, os hábitos adquiridos pelos homens com o decorrer do tempo. Se diz, galera, que a cultura ela é uma matéria viva que está em constante mudança. E naturalmente assim é, porque a sociedade é muito dinâmica, né? E na medida que vamos aprendendo também, e inclusive difundindo essa cultura para outros povos, a gente vai influenciando e sendo influenciado também por outras culturas. Então a cultura influencia a cultura, o homem influencia a cultura, e existe muito dinamismo nesse sentido. Ou seja, uma coisa que a gente pensava há um tempo atrás, hoje já não pensa mais. Por exemplo, quando eu era piá, minha cultura transmitida pela minha família, que diz respeito, por exemplo, ao meio ambiente, era uma. Eu não tinha a menor consciência
da importância, e hoje a piazada tem uma consciência gigante sobre isso. Para mim, matar passarinho, por exemplo, era algo tranquilo. Derrubar uma árvore, não tinha consciência disso. Por quê? Porque a cultura que me foi passada naquele momento e que foi passada para meu pai é que não tinha problema nenhum. A cultura que tinha que, se eu matasse, eu tinha que comer, né? Porque seria uma desonra, digamos assim, tu tirar a vida de um animal e simplesmente por prazer de matar. Mas hoje se tem isso bem próximo. Minhas filhas, por exemplo, né, elas preservam assim de uma maneira muito intensa. Qualquer animal que se pretenda tirar a vida, judiar, etc., elas batem forte no sentido contrário. E quando eu era piá, isso não tinha o menor problema. Então essas mudanças culturais que vão acontecendo ao longo do tempo, elas se mostram muito dinâmicas, né? Especialmente agora com a questão da internet, né? Eu lembro um colega falou esses dias lá de como a cultura vem modificando e ao mesmo tempo está se tornando comum determinados comportamentos em razão do acesso que a gente tem às informações, né? E que de certa forma nos aproximam e acaba havendo uma fusão de culturas aí, né? Então, essa cultura também é utilizada como meio de representação de um determinado grupo social, pelo menos no ponto de vista antropológico. Por isso que grupo de pessoas, de comportamento, por isso que se utiliza também a palavra no plural, ou seja, culturas, né? E aí se utiliza lá como é que é a cultura brasileira, como é que é a cultura japonesa, como é que é a cultura ocidental, porque forma culturas diferentes, né? Então, de certa forma, há uma idealização de uma cultura que é pertencente a um determinado grupo, com determinados conteúdos também. Ou seja, um grupo pertencente a uma determinada região, tem uma cultura X, outra, e vai identificando conforme o seu conteúdo. Só que essa cultura ela não é uma mera soma de elementos, vamos dizer assim, porque a experiência de cada pessoa e com a cultura ela é única. Então, cada pessoa que tem contato com uma determinada cultura, ela vai reagir de uma determinada forma. E essa cultura, com certeza, influencia na sua visão de mundo também, né? E interfere, inclusive, no nosso sentido de existência também, né? De como a gente vê o mundo a partir de uma determinada cultura, né? Então, e se a gente for falar na questão de divisão da cultura, a gente pode, digamos, doutrinariamente, dizer que existe uma cultura que é material e uma cultura que é imaterial. O que seria a cultura material? Como diz a própria palavra matéria, aquilo que é palpável. Vamos imaginar, são os artefatos, por exemplo, a arquitetura, os animais, plantas domésticas. Isso tudo constitui uma cultura material, porque é matéria, né? O simbolismo dela representa uma matéria. O que seria um artefato, vamos dizer assim? É qualquer objeto, né, que possa dar um significado atribuído a ele. Por exemplo, se a gente... aquilo que eu havia falado na questão da pedra, por exemplo, é um artefato inanimado, mas na medida que ele é utilizado para a construção de uma casa, que é construída de uma determinada maneira, ela passa a ser uma cultura, mas ela é uma cultura material, que parte de uma matéria, simplesmente. E tem também a cultura imaterial, ou cultura não material. São os significados que essas coisas têm, inclusive pode ser atribuídos à própria cultura material. Qual o significado dela? A coisa vai mais numa ordem subjetiva, está ligado mais à questão das crenças, dos valores, dos símbolos, da linguagem, por exemplo, as normas, né? Que não é algo concreto, palpável, que tu pega na mão, mas ela existe, tu sabe que existe, mas que ela não tem materialidade como atributo dela, né? Então, a organização, por exemplo, social, a organização de uma família, tudo isso são questões de ordem subjetivas e materiais, porque não diz respeito à matéria.
Eu estava falando ali em atributos, né, da cultura. Dentre eles, a gente pode mencionar, dos atributos da cultura, a gente pode dizer que a cultura ela é aprendida. Significa o quê, galera? Desde que a gente nasce, a gente está inserido dentro de uma família, de uma sociedade, de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país. E essa cultura, ela não vem no nosso DNA, ela não é biológica, ou que a gente herda e ela é inata. Ou seja, não nascemos com isso, mas sim nós aprendemos essas culturas. Então esse chama um processo de enculturação, que significa que uma pessoa aprende determinada cultura conforme o local onde ela está inserida e as pessoas e a sociedade, a família que lhe passa essa cultura, né? Então esses valores e comportamentos são apropriados por essa pessoa e que são necessários dentro daquela cultura, ou seja, tem que agir de acordo com aquela sociedade, a cultura deles, não vai ser afastado naturalmente, né? Então, claro que a gente pensa assim, mas a cultura chinesa é muito diferente daqui, eles são muito mais, né, digamos, rígidos em algumas regras, o brasileiro é mais tranquilão. Mas se pega uma criança chinesa, por exemplo, e coloca no meio social, num bairro aqui em Torres, vamos imaginar assim, claro que ela vai crescer com determinados valores, com determinadas culturas, muito diferentes da cultura chinesa. Então, significa, obviamente, que ninguém nasce com uma determinada cultura e sim a pessoa aprende. E, de certa forma, se adapta àquele contexto cultural em que ela está inserida. Se diz também que a cultura ela é compartilhada. O que significa compartilhada? Tem mais de um sentido desse compartilhamento. Compartilhada no sentido de que nós, digamos assim, nós vemos o mundo com as mesmas lentes, ele está submetido a todo mundo de forma compartilhada a mesma cultura. E a tendência natural é que em condições normais a gente haja de uma maneira semelhante à dos outros, porque nós somos humanos semelhantes. Claro que a gente tem o livre-arbítrio, mas a tendência é que a gente, sendo influenciado por uma cultura, vai agir de uma determinada forma diante de uma situação, né? Vamos imaginar aquela situação que eu havia falado antes de proteger o meio ambiente, etc., que foi uma coisa que culturalmente foi modificando. Hoje a tendência de todo mundo que a gente vê, por exemplo, algo que está prejudicando a natureza, que faça denúncia, que isso, que aquilo, ou seja, tome a mesma atitude diante de uma determinada circunstância. E a gente compartilha também a cultura no sentido de que nós também influenciamos culturalmente outras pessoas, né? À medida que temos nossos filhos, passamos nossos valores, ensinamos o que é certo, errado, enfim, a gente também influencia e compartilha a nossa cultura. Então ela é compartilhada porque nós todos compartilhamos aquela cultura e somos influenciados por isso, mas também influenciamos as outras pessoas. Se diz também, galera, que a cultura ela é simbólica. Isso tem a ver com representatividade, né? Inclusive na antropologia a gente pode estabelecer como determinado povo se comporta, qual é a cultura de determinado povo, como é que é a arte, como é que é a construção, né? Ou seja, como é que é o patrimônio material e imaterial dessa sociedade. Ou seja, mostra como é que são as características desse povo, danças, símbolos e representações. É simbólica porque ela simboliza alguma coisa concreta, ela representa alguma coisa, certo? Outra atribuição não, né? Outro atributo também da cultura, se diz que a cultura ela é integrada. Significa o seguinte, que uma cultura ela não vive sozinha, elas estão interligadas e são indivisíveis. Então, se a gente pensa numa sociedade, por exemplo,
Bom, nessa sociedade tem as questões de cunho religioso, economia, a linguagem, enfim, todos essas culturas em que pese cada uma ter as suas características, elas vivem todas juntas, como num sistema. Então elas não existem independentes, e sim elas se ligam todas juntas como um fenômeno cultural que forma uma sociedade. Então a cultura é um todo, em que pese haver diferença, né? Qual é a cultura religiosa, tudo isso forma uma cultura só. Se diz então que a cultura ela é integrada. Se diz também como atributo que a cultura é dinâmica. Significa o seguinte, galera, que a cultura ela é viva, né? Viva e se modifica. Claro que tem fenômenos culturais, por exemplo, como a internet, que a gente sempre menciona, que pode ter uma influência muito mais drástica e grandiosa do que outros fatores. Mas o fato é que ela modifica, e se pensar em tempos históricos, ela se modifica bastante, né? Então, a própria cultura ela recebe influência da própria cultura, das pessoas, da natureza, enfim, ela está sempre submetida a fatores que podem eventualmente determinar que a cultura de um determinado povo, de uma determinada região, vá se modificando com o tempo. Então ela está sempre aberta a esses processos de modificação da cultura. E se diz então que a cultura, né, ela se modifica com o tempo e vários são os processos responsáveis por essa mudança. Dentre esses processos responsáveis por essa mudança está o da extinção, o da endoculturação, inovação ou invenção, a aculturação e a eliminação seletiva. São algumas formas de alguns processos de modificação da cultura, ou seja, fatores que determinam que essas culturas ou deixem de existir ou que se modifiquem. Então, se fala em extinção de uma cultura, é quando ela desaparece por completo, né? Uma cultura. Um exemplo disso que pode acontecer, às vezes por doenças, por desastres naturais, o extermínio por guerras, invasões, etc. Hoje não é tão comum, mas que sim, várias civilizações e culturas foram extintas em razão de guerra, de invasões, etc., como a população inca, por exemplo, os maias, astecas que habitavam a América do Norte, e com a chegada dos europeus simplesmente foram dizimados e a cultura deles desapareceu, porque o povo simplesmente desapareceu com essas invasões e a cultura por conta disso também. Então, uma das formas então de modificar, e na realidade que extinguiu, é a extinção de uma cultura, ela deixa de existir. Claro que eventualmente antes disso ela pode ter influenciado outras culturas, mas ela originalmente pode deixar de existir. Se fala em endoculturação. Endoculturação, quando o indivíduo absorve e interioriza a cultura do seu grupo. É aquela situação de uma criança que vive em uma família, numa determinada região, que por conta disso tem determinados costumes, e ela absorve para si essa cultura. Então esse processo, e que todos nós estamos submetidos, até porque, como a gente falou antes, ninguém nasce com uma determinada cultura, né? A gente aprende. Dentre os atributos da cultura está o fato de que a gente aprende a cultura. Então, uma criança, por exemplo, ela vai aprender, sim, os hábitos, culturas e costumes de uma família, de uma sociedade. Às vezes até uma região limitada em que ela vive. Isso chama-se endoculturação. Então, quando o indivíduo absorve e interioriza aquela cultura. Uma outra forma de modificação da cultura é a inovação. Inovação sempre está ligada à invenção, né, galera? Quando uma criação de origem humana
se propaga e passa a fazer parte integrante de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade. E a gente falava lá em tempos, nas outras aulas, de que as tribos, né, tinha umas tribos que eram mais evoluídas tecnologicamente que outras, que umas viviam só da coleta, que arco e flecha, daqui a pouco chega uma outra tribo com outra tecnologia, já com o domínio da cerâmica e etc. Ou seja, houve uma invenção que mudou completamente o hábito de um determinado povo. Ou seja, então essas ferramentas e utensílios que eram utilizados, por exemplo, para comer no Japão, né, também foi uma criação deles. Como é que era antes? Com essa invenção, como é que ficou? Né? Então, principalmente as questões tecnológicas também, né, influenciam muito. Se eu pensar em termos de exemplo, assim, de uma invenção, por exemplo, partindo da escrita, por exemplo, como é que era, né? Escrita com caneta de pena, depois veio a outra caneta mais tecnológica, daqui a pouco veio a máquina de escrever, daqui a pouco veio o computador. Então hoje, por exemplo, a máquina de escrever, se tu quiser encontrar uma, tu vai ter que ir no museu ou alguém que guardou como relíquia. Mas ele ficou com a invenção, ela simplesmente caiu em desuso. Por quê? Porque tecnologicamente outra invenção que substituiu aquela que exercia a mesma função, mas que em razão dessa inovação sofreu essa modificação de cultura, de não utilizar, por exemplo, a cultura escrita, né? Outra maneira outro processo que chama de difusão, como a própria palavra diz, difundir ou transmitir culturalmente de um povo para o outro determinados comportamentos e o que se diz de cultura, né? Ou seja, a influência de uma cultura na outra, a partir da difusão. Né? Ou seja, o contato de um povo com outro determina que determinadas culturas passam a ser tidas como boas e são admitidas dentro de uma sociedade. Fast food no Brasil, por exemplo, né? Que não era um hábito, que passou a ser e integra hoje a nossa sociedade tranquilamente. Por quê? Porque houve uma difusão de uma cultura para outra, de um país para outro. Uma outra forma também é a aculturação. Aculturação significa fusão de cultura, ou seja, duas culturas se encontram e modificam os padrões por meio do conteúdo, ou seja, um processo de modificação cultural do indivíduo, de um povo, que ele se adapta a determinada cultura ou tira traços muito significativos de uma outra cultura, a ponto de tu eventualmente não reconhecer mais como existente, porque elas se fundiram e transformaram numa outra cultura. Um exemplo disso, galera, por exemplo, é o nosso país, né? A gente tinha originalmente uma cultura indígena. Posteriormente, veio os traços da cultura europeia, vieram os africanos e então formou a cultura brasileira. Então houve uma fusão de culturas, indígena, europeia e negra, brasileira. Se transformou numa diferente das outras, com traços e características, mas uma outra cultura. Uma outra forma também é o que a gente chama de eliminação seletiva. Isso significa, galera, que aparece uma nova cultura mais eficaz e que a anterior é abandonada. Então, a gente sempre fala ali, né, que boa parte das nossos hábitos, nossos costumes, etc., muito se dá em razão da nossa subsistência, ou seja, como é que a gente faz para se manter? Como é que a gente faz para, digamos assim, ser feliz no frigir dos ovos, que é o que todo mundo quer, né? Ter mais conforto, etc. Então, aparece uma cultura diferenciada e ela faz simplesmente desaparecer uma outra em substituição àquela, porque aquela é muito mais eficaz. Vamos pensar em termos se pensar historicamente, como é que era a habitação, por exemplo, né? Viviam
em cavernas, depois passou aquelas casas que viviam em grupos, depois mudou uma tendência para que houvessem núcleos familiares e cada um tivesse a sua casa, enfim, então houve uma mudança cultural, às vezes até mesmo na arquitetura, que aquela anterior foi completamente abandonada e foi eliminada porque foi selecionada uma nova, uma melhor, e que, portanto, se prestava muito mais às nossas necessidades do que a anterior. E por isso houve essa eliminação seletiva. Um outro aspecto que é interessante a gente conversar também é a questão da cultura versus instinto. E aí a gente estabelece a nossa principal diferença enquanto seres humanos e dos animais, né? O ser humano é quem tem a condição de acumular conhecimento, de ter uma cultura, e enquanto o animal não tem essa capacidade. A nossa linguagem é muito mais desenvolvida, somos muito mais inteligentes, e em razão disso a gente utiliza muito mais a razão, o pensamento diante de uma situação do que o instinto animal, normalmente de preservação, e são aqueles instintos básicos. Então o ser humano ele tem essa capacidade de aprendizagem inversa dos animais. Enquanto os animais agem instintivamente e com pouca capacidade de aprender, o homem aprende muito e utiliza pouco instinto. É o que nos fez sobreviver e que nos diferencia dos outros animais, né? Claro que o nosso senso ético, os valores, tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo com o decorrer do tempo, que os animais naturalmente não têm essa capacidade. Então, se a gente pensar em termos de reação a algum estímulo externo, por exemplo, o animal ele vai reagir instintivamente. E o homem tem uma resposta diferente disso, baseado no quê? Na razão, no pensamento. É claro que o homem, naturalmente e eventualmente, ele pode agir de forma instintiva, né? Não significa que a nossa parte instintiva esteja completamente abolida, mas o que normalmente ele faz, e diferente dos outros animais, num número muito maior de situações, ele age com a razão, com a reflexão, com a ideia, né? Então, claro que me ocorre aqui numa situação de estresse, por exemplo, em que tu é exposto a um risco, a tua integridade física, por exemplo, ou alguém que tu ama, que tu gosta, ou que tu tem que proteger, ou mesmo um outro semelhante teu, né? Que tu pode agir eventualmente de uma maneira instintiva e animalesca para se proteger, porque instintivamente nós temos essa questão da sobrevivência, né? Tanto que no próprio Código Penal estabelece algumas circunstâncias que tu eventualmente pode tirar a vida de outra pessoa para fim de se defender, né? Que é a legítima defesa, ou seja, aquele que é submetido a um risco atual e iminente, né, contra a sua vida ou contra a vida de um terceiro, ele pode, no limite da razoabilidade, se defender e para isso até mesmo tirar a vida de outra pessoa. E por vezes tu vai fazer isso instintivamente, não fica ali racionalizando, como é que é? Vamos conversar primeiro, vamos bater um papo, dependendo da circunstância, vai aflorar em nós um instinto natural de preservação, né? E que também é natural dos outros animais, ou foge ou enfrenta, né? Mas se espera sempre que o homem seja comedido, né? E que reflita antes de praticar qualquer ato nesse sentido. Mas sim, enquanto seres humanos, nós mesmos admitimos uma atitude mais instintiva de proteção diante de um perigo iminente. Ou tu está sofrendo um risco naquele momento, ou está na iminência de sofrer.
e de tu agir instintivamente para se proteger ou proteger alguma outra pessoa, né? Uma das características mais marcantes e que determina, então, a condição humana é essa capacidade da gente refletir, mensurar, pensar na situação e agir com razoabilidade. Enquanto os outros animais selvagens, né, ou outros animais de modo geral, mas o selvagem ele tem esse instinto muito mais aflorado, agem de maneira diferente. Então o animal, instintivamente, o homem com a sua razoabilidade, com o seu conhecimento, isso se espera. Claro que tem gente que deixa aflorar esse lado animal muito mais rapidamente, mas provavelmente porque tem algum problema de cunho emocional, ou de ordem até da sua própria personalidade. Então, claro, e o que diferencia também o ser humano, né, que nos fez a nossa capacidade da linguagem humana, né, que a gente consegue se comunicar. Então, se a gente pensar também que os animais, eles conseguem desenvolver emoções, inteligência, se comunica, mas o homem tem essa capacidade de desenvolver uma linguagem abstrata e fundamentada na razão. A gente consegue se comunicar e conversar, dizer, olha, vamos por aqui, vamos por ali, coisa que o animal não consegue, pelas suas características naturalmente de animal irracional. Então, o homem também, ele, em razão disso, ele consegue, ele tem essa capacidade de compartilhar o mundo a partir da sua linguagem figurativa. A gente consegue se comunicar e por isso a gente consegue, de certa forma, se entender, né? Então, o que a gente pode concluir disso tudo, né? Que o homem ele tem toda a condição de se agir racionalmente e se moldar conforme determinados valores e determinadas culturas. E qual é a relação da cultura com o direito, afinal de contas? Por que a gente está falando de cultura dentro da aula da antropologia jurídica? Porque qual é a relação, afinal de contas, da cultura com o direito, da possibilidade de ele se comunicar, de se organizar? O que o direito, afinal de contas, tem a ver com isso tudo aí? Porque claro que o direito nasce, galera, a partir de um fenômeno cultural, né? As nossas formas de estabelecer regras partem de determinados comportamentos tidos como comportamentos aceitos dentro de uma sociedade. Ou seja, existe um padrão de comportamento para determinadas práticas e o direito é que regulamenta isso. Então isso tudo está ligado a todo esse mundo simbólico do ser humano, de como a gente se expressa